1000 inscritos. Quem imaginaria que algum dia o canal chegaria nessa meta, né? É simplesmente uma meta que eu simplesmente não imaginava que um dia ia chegar. Eu só tenho a agradecer a vocês por tudo isso, pelo apoio que vocês têm me dado nesses últimos meses. Então, pra comemorar esse marco de 1000 inscritos, eu vou estar meio que respondendo algumas perguntas de vocês, como uma forma de agradecer pelo apoio de vocês. Então, vamos lá? A primeira pergunta que eu vou responder é do PizzaBR233. Pergunta número 1. Vocês se inspirou em qual canal? Olha, no início do canal, quando eu tava fazendo vídeo de Speed Paints, a minha inspiração foi meio que daqueles vídeos do povo que criava ilustrações. Aí tinha aquele processo todo do vídeo acelerado, a música. Então, a minha inspiração no início do meu canal foi meio que essa, fazer Speed Paints. Só que durante um tempo eu tava querendo tentar inovar em alguma coisa. Tipo, eu tentei fazer um vídeo de comentário de como eu fiz o processo no primeiro vídeo. Que nesse primeiro vídeo, eu até fiz com comentário, só que tanto a qualidade do áudio quanto o jeito de me comunicar era muito ruim. Só que esse primeiro vídeo, assim, foi bem importante para que os futuros vídeos com comentário fossem se tornar no futuro. Só que depois de um tempo, eu fui arriscar em algum outro tipo de vídeo diferente, que seria mais de um debate de um tema. Que nesse primeiro foi meio que falando sobre os males da pornografia, que eu até falei, que foi um dos primeiros vídeos diferentes que eu comentei. Só que infelizmente esse vídeo não tá mais disponível por conta que eu não achei ele muito bom, então eu simplesmente deletei. Mas eu tenho intenção em talvez, quem sabe no futuro, fazer um outro vídeo semelhante desse tema. Então, como muita gente apoiou esse vídeo na época, então isso me deu incentivo pra falar sobre outros temas, como por exemplo da comunidade furry e em outras coisas. Mas então, pra mim trazer temas diferentes assim sobre esses temas, um dos principais que eu me inspirei um pouco foi do Delart, que é outro mini furry por aí que até fala sobre temas diferentes assim, principalmente de jogos, que foi outra das principais inspirações que me fez criar vídeos diferentes, que seja tanto temas da internet, jogos e entre outros. E principalmente o outro canal que me inspirei também, que foi um específico pra mim fazer um vídeo, que foi sobre a problematização de sexualização de personagens infantis, foi do Nubuck, que o canal dele foi bem importante para que eu pudesse trazer aquele vídeo. Que claro, aquele vídeo específico que eu fiz gerou bastante debate, com gente apoiando ou discordando com temas que eu falei. Mas isso é meio que normal. Mas claro, só pra avisar, eu não sou dono da verdade de tudo que eu falo. Na maioria das vezes é mais a minha opinião, e principalmente fatos sobre os problemas que isso promove para o usuário. A segunda pergunta dele é: você pratica algum esporte? Se sim, qual? Olha, na época que eu estudava, que era lá no ensino médio, eu fazia alguns esportes, como por exemplo, eu jogava um pouco de futebol, só que como eu uso óculos, então você sabe como é, né? Mas teve um outro esporte que eu jogava também durante essa época, que era o basquete, que eu até jogava com alguns amigos meus de lá. Eu até que gostava de jogar lá, só que depois que o ensino médio acabou, aí eu acabei ficando sem fazer esportes mesmo. Mas se tem uma atividade física que eu faço, que eu não sei se pode ser considerado como um esporte, é mais academia, que eu faço musculação, treino perna. Então acho que você imaginar um pouco se eu sou bombado ou não, mas a resposta é não. Mas tem uma arte que eu fiz, que eu brinquei com isso, mas tá aí. Bora, Bill! E a terceira pergunta é: qual é o seu animador favorito? Tem dois animadores que eu curto pra caramba, que é o Alan Becker, que foi um dos principais animadores, que fez aquela animação do Animator vs Animation, e aquele outro que fez a animação do Super Mario Bros. Z. Eu não vou lembrar o nome do animador, mas eu vou estar colocando na tela. A próxima pergunta que eu vou estar respondendo é do Jason. É sobre o que eu acho sobre os anti-furries que estão presentes na atualidade. Sinceramente, eu acho muitas coisas, que assim, parece que esse povo que tem um certo ódio contra furries, parece que eles têm meio que, sei lá, parece que é como se fosse um tipo de preconceito. Um dos principais pontos que eu vejo é: só porque uma pessoa desenha conteúdos pornográficos, eles veem isso como se fosse uma forma de que os furries são todos pervertidos e que só pensam em besteira. Ou também que, na maioria das vezes que eu até vejo, é que só porque esse nicho específico que faz isso, esses furries são enxergados como zoófilos ou até predadores.
predadores, como eu até comentei no vídeo anterior. Mas é meio complicado pensar que, assim, os furries que, na teoria, que fazem essas coisas erradas e desenham pornografias, principalmente de férias, que é um dos principais pontos que é o mais problemático da fandom, que muita gente acaba repudiando, parece que ao invés desse público específico ser o alvo de críticas, na maioria das vezes acaba sendo quase todo mundo que acaba sendo envolvido nessa treta. Então, no que eu acabo percebendo é que esses anti-furries só estão presentes pra atacar gratuitamente, sem entender um pouco do que tá acontecendo do outro lado. E também uma coisa que é bem curiosa é que eu já percebi alguns anti-furries que, ao invés de atacar esse povo específico, tem alguns específicos que não atacam totalmente. Por mais que eles não gostem dos furries, esses específicos têm um pouquinho de consideração. Então, não é todo anti-furry que eu já vi que tem esse preconceito contra os furries. Então, é isso que eu acho sobre esses anti-furries que estão presentes. Só que é bom nem dar atenção pra esse povo específico, porque na maioria das vezes o que eles mais querem é mais chamar atenção. Então, nem vale a pena gastar tempo debatendo com um povo assim. E eu acho que isso vai responder um pouco sobre a pergunta que o Juno perguntou, sobre o que eu acho sobre o ódio forçado contra a comunidade de furry. Que é basicamente isso. Só porque uma parte da fandom desenha pornografia, a maioria dos furries são enxergados assim, como predadores e que só pensam em besteira. Então, é isso. É simplesmente desnecessário todo esse ódio que acontece na fandom, só por conta desse nicho específico. A próxima pergunta veio do Perolito of FC, que é se eu sou gay. Cara, eu meio que já sabia que ia ter uma pergunta assim. Eu acho que é uma regra ter essa pergunta em quase todo tipo de canal. Mas a resposta pra isso é: não, eu não sou gay. Mas já teve umas situações bem engraçadas que já aconteceu comigo quando eu tava me juntando na fandom. Que quando eu tava me juntando na fandom, uma das primeiras coisas que eu tinha me deparado na fandom foi quando tinha ilustrações onde tinha, sabe, furries do mesmo sexo meio que se beijando ou até nos outros casos meio que se pegando. Aí isso acabou me gerando umas certas dúvidas sobre a minha sexualidade, se eu era bissexual ou não, por conta que, sei lá, mas eu achava meio que bonitinho a forma que isso era interpretado. Mas claro, não de uma forma forçada, no tipo, querer fazer o ato. Ou também uma outra situação bem curiosa que já aconteceu também comigo, que envolve dois amigos meus, que eles são meio que bissexual. E sabe o que é cômico também? É que já teve uma situação onde eu tinha uma relação bem legal com esses dois amigos específicos e a gente conversava quase toda semana. Só que teve uma situação que aconteceu que esses dois amigos específicos estavam querendo ter um relacionamento comigo. Aí eu meio que acabei dando brecha pra isso, pra seguir mais adiante. Foi então que eu cheguei num ponto que eu pensei, mano, aonde que eu tô me metendo? O que que eu tô fazendo da minha vida? Foi então que eu cheguei na conclusão de que, não, gente, eu não sou bissexual de verdade. Eu sou apenas um hétero qualquer, então é isso. Mas essa situação bem cômica que eu acabei me envolvendo me fez perceber como que essas pessoas da sexualidade de bissexual, trans ou outras sexualidades que estão presentes por aí são pessoas muito legais e são muito gentis, são pessoas muito da hora de trocar ideia. Então, por mais que a situação que eu passei foi bem constrangedora, ainda assim foi uma oportunidade bem interessante pra mim aprender como que as pessoas dessa sexualidade se comportam e como que é a personalidade deles. Então, foi bem legal poder ter essa oportunidade de conhecer desse lado da sexualidade. A próxima pergunta veio lá do Fur Social, uma rede social de furries, que a pergunta é a seguinte: qual foi a sua inspiração para criar o seu Fursona? Olha, se eu for falar que no início que eu tava começando a criar meu Fursona, eu não tinha muitas ideias para criar ele? Ué? Então, a única coisa que eu posso dizer que eu mais queria mesmo era criar um Fursona de raposa, já que como raposa é um dos animais favoritos, então eu pensei em criar algo parecido nisso. Foi então que eu fui buscar algumas referências lá no início e colocar no papel a primeira ideia. E a primeira ideia do Mike era essa daqui, que como você pode ver, era bem simples e bem meh. Nem parece o mesmo Fursona que hoje em dia ele é. Mas também tem um pequeno detalhe, que é o símbolo que é presente tanto nas costas dele quanto na minha camisa oficial, que é esse símbolo azul com asas. Esse símbolo, eu meio que me inspirei um pouco naquele símbolo lá do Deltarune, só que eu não tenho bem uma pré-definição do que esse símbolo é. O que pode simbolizar como um brilho, criatividade ou algo assim. Só que então, depois que eu criei esse meu Fursona, eu fui atualizando aí com o passar dos anos, adicionando algumas coisinhas a mais, dando um pouquinho mais de características, e assim vai. Mas o que eu acho mais impressionante é como ele ficou mais bonito com o passar dos anos. O que eu acho que é meio que inegável,
bravo, né? Mas eu acho que é isso. E a última pergunta é do Titio Fano, que é: qual a sua música favorita? Olha, eu não tenho bem uma música favorita pré-definida. Apesar de que, na maioria das vezes, o que eu mais ouço é mais músicas de jogos. Seja do PS1, PS2, entre outros consoles, como Resident Evil, Silent Hill, Driver, entre esses vários outros jogos clássicos. Mas se for falar de músicas oficiais mesmas, eu curto bastante eletrônica, pop e entre outros. Mas de cantor mesmo, que eu curto bastante, é tanto o Bruno Mars quanto a Ariana Grande. Então, esses são os que eu realmente gosto de ouvir. Bom, então eu acho que é isso de perguntas que eu recebi pra responder. Mais uma vez, muito obrigado mesmo pelos meus inscritos. Eu de verdade, eu nunca pensei que eu fosse alcançar essa meta. E se vocês forem ver meus vídeos um pouquinho mais antigos, onde tem a minha voz, vocês até conseguem perceber como que tanto meu áudio quanto a edição melhoraram bastante. Então, é bastante legal ver o quanto eu evolui, quanto pessoa, quanto profissionalmente. E também, né, por mais que às vezes eu cometa erros, como foi em alguns vídeos específicos que eu fiz, mas assim, esses erros que eu cometi, eles são bastante importantes. A gente consiga melhorar ainda mais e não seguir no mesmo erro que a gente já cometeu. Então, é basicamente isso, meio que um aprendizado. Então, mais uma vez, muito obrigado pela confiança. E vamos ver até onde a gente consegue. Quem sabe no futuro a gente não alcance os 2.000 inscritos, né? Enfim, muito obrigado por tudo. E de verdade, eu não estaria aqui sem o apoio de vocês e sem as suas críticas também. Então, muito obrigado por tudo. Então, no mais é isso. Eu vejo vocês na próxima. Fiquem bem e até a próxima. Falou! E antes de darmos início, eu gostaria de agradecer aos 200 inscritos. Em apenas um mês, nós conseguimos alcançar essa marca. Então, eu agradeço demais a vocês por isso. Enfim, chega de enrolação e vamos para a jornada. Antes de eu contar a minha história de como eu conheci essa comunidade, eu quero agradecer pelos 400 inscritos. Por mais que seja um número baixo, ainda assim eu considero bem especial. Então, muito obrigado por confiarem no meu trabalho e darem críticas construtivas. Eu sou muito grato a vocês.